Galera, tudo bem? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre ventilação na fístula ou paciente com fístula pleural. O que a gente precisa fazer, eu preciso entender. Geralmente esses pacientes, eles que evoluem com fístula pleural, as doenças são diversas, seja espessamento pleural, paciente que evoluiu pós-operatório de lobectomia, paciente que evoluiu com pneumotórax ali, às vezes por excesso pressórico ou volumétrico em paciente em ventilação mecânica, paciente às vezes no acidente de punção que depois foi drenado e evoluiu com fístula pleural. Então tem causas diversas ali que podem gerar essa fístula. Como é que eu consigo perceber, Marli, que eu tenho um paciente ali com fístula pleural? Você começa a perceber seu paciente ali com fístula pleural quando você consegue perceber vazamento no ventilador mecânico. Então, você observa a curva volume-tempo, o volume e INS não são idênticos, tem algum tipo de vazamento, você já checou tudo, o cuff, checou circuito, sensor, e está tudo ok, ou até mesmo testa em pulmão teste, está tudo normal, e quando conecta no paciente, segue com vazamento, e quando você observa o dreno torácico, o dreno está borbulhando. Então, já se passou algumas horas da drenagem do pneumotórax e o dreno permanece borbulhando. Então, possivelmente, esse paciente está evoluindo com fístula pleural. Esse aqui é um caso recente, onde o paciente tinha efizema subcutâneo. A gente não consegue ver adequadamente ali a hemicúpula direita, bem reservada, encostada no gradil, mas tem sinais de ar ali no subcutâneo. O dreno torácico ali borbulhava, tinha uma fístula ali, não era de alto débito, mas de baixo débito, que poderia piorar com algumas horas. Então, existem algumas condutas a se fazer. Então, como é que eu percebo? Então, eu observo ali a ventilação mecânica. A primeira coisa, observar a ventilação mecânica, observar o contexto clínico, observar o dreno. Então, se você está diante de um paciente que ele não é um paciente SRA, é um paciente que tem uma boa, certa aeração pulmonar, apesar da fístula estar bem aerado ainda, é um paciente que tem uma boa oxigenação, boa troca gasosa, não está hipercápnico, não está instável hemodinamicamente, o paciente está tranquilo. Esse paciente pode ter, a primeira tentativa dele seria reduzir as pressões do ventilador ou o suporte pressórico. De preferência, modo PCV, do modo volumétrico, por quê? Qualquer coisa que aconteça naquele paciente, seja redução de complacência, aumento de resistência, o ventilador vai aumentar a pressão. E por vezes, se for por redução de complacência, a pressão pode aumentar a vazão do débito pela fístula. Então, o modo pressórico aparentemente é o modo mais assertivo nessa condição, desde que você fique gerenciando ali o volume minuto, o volume corrente, pressão de platô e também checar se o paciente não está hipoventilando. Nessa condição, a gente colocou um paciente, estava com um suporte total de 20 centímetros de água, volume ali um pouco mais de 7 ml por quilo, volume minuto um pouquinho também elevado, e isso gerava um vazamento. Então, tinha duas escolhas nessa situação. Ou reduzir a pressão de suporte, aqui está em modo PSV, ou reduzir a PIP. Lembrar aqui que a PIP é um valor profilático, ou seja, é utilizado em pacientes sedados, onde tem perda da atividade diafragmática, com perda do volume expiratório final, e ela funciona como se fosse um apoio mecânico ali, melhorando o CRF e melhorando o volume expiratório final. E tem outras funções também, mas basicamente é essa. Então, a partir do momento que o paciente tem atividade diafragmática, está em modo espontâneo, existem algumas condições que a gente pode reduzi-la, até mesmo colocar em valor de zero, que foi a condição subsequente. Você pode colocar em zero, por exemplo, no TRE. Você pode colocar em zero no paciente com asma grave, onde 5 e 0 é a diferença no pico de fluxo expiratório, no esvaziamento pulmonar ou na redução de auto-PIP. E você também pode colocar zero, um valor também baixo, menor que 5, em condição de fístula pleural. Então, nessa condição foi pensado ou reduzir a PIP ou reduzir a pressão de suporte. A pressão de suporte, então, estava garantindo pelo menos um volume corrente, e quando ela era reduzida, também reduzia o vazamento, ou zerava o vazamento pelo dreno. E quando reduzia também a PIP também gerava ali também redução do vazamento e ausência do escape aéreo pela fístula. Então, a priori foi observado o dreno, não é um vídeo, mas observe que o dreno está borbulhando, tem bolhas de ar aqui no frasco, então o paciente estava realmente com vazamento, com escape. Foi reduzido então a PIP foi reduzido para zero e foi mantido o suporte em 10. Nesse volume, a gente manter volume minuto, manter volume corrente ali a 6 a 6,5 ml por quilo, o paciente não ficou hipercápnico, ajustou o percentual de ciclagem e geralmente zerou ali o vazamento pela fístula. Então, pontos a ser pensado. Número 1, se o paciente então não é um paciente SDRA, o paciente tem uma boa troca gasosa, ainda tem uma boa aeração pulmonar,
O paciente não vai ter repercussão hemodinâmica com redução do suporte pressórico, reduzir as pressões do ventilador mecânico em modo pressórico, como PCV ou PSV, pode ser adequado. Número 2, eu estou paciente SRA com necessidade ali de PIP mais elevada, quando reduz tem perda ali da aeração pulmonar, piora de troca gasosa, piora ventilatória, piora gasométrica, piora também hemodinâmica. Nessa condição ali, seria mais viável ali uma tentativa de gradiente de pressões ou colocar o paciente em sistema de pressão negativa ou uma drenagem com aspiração contínua. Ali usando 2 frascos, onde a coluna de água do segundo frasco faria a pressão, aumentar essa pressão externa para tentar esvaziar a pleura. Nessa condição, então, que eu falei por último, então é nesses pacientes onde você não consegue reduzir o apoio pressórico, entendeu? Mas sempre gerenciar, observar. É possível? Sim. Então fazer. Não é possível? Então tentar essa segunda opção da drenagem com sistema de aspiração contínua ou pressão negativa. A primeira opção ali da redução de pressão, você deve pesar em quem você deve reduzir, se a PIP ou a pressão controlada, sempre checando o volume corrente, volume minuto e checando ali a parte dos gases arteriais, a hemodinâmica, a mecânica respiratória e o impacto que isso vai gerar. Muito cuidado com os pacientes que não podem elevar ali a PaCO2. Cuidado com o paciente ali com hipertensão pulmonar, paciente neurocrítico em fase ali aguda e paciente ali também com um IAM também de forma aguda ali que possa realmente repercutir de forma hemodinâmica de forma negativa. Então, nessas condições ali, muito cuidado com a redução desse apoio pressórico, gerando uma hipercapnia e causando uma instabilidade hemodinâmica, uma instabilidade neurológica para aquele doente. Então, sempre pesar onde você está colocando esse de ajuste. Então, resumo da ópera aqui da nossa condição. Na fístula, tentar reduzir a pressão positiva, é a primeira opção, até zerar o vazamento. Aí você vê que parou de borbulhar ali o dreno. Cuidado com a oxigenação, mecânica, hemodinâmica e gases arteriais. Não deu, você vai para a troca de gradiente ou ao sistema de aspiração ali, o sistema de pressão negativa ou drenagem com aspiração contínua. Beleza? Esse é o vídeo de hoje, então, ventilação ali na fístula pleural. Falou, tchau, tchau e até a próxima.